Bom, Dom Adilson, hoje o senhor está celebrando aqui na Sexta-feira Santa conosco e esse dia também ele provoca muitas reflexões, assim, faz a gente pensar muitas coisas, né? O senhor pode falar um pouquinho sobre o que é essa reflexão que os católicos devem ter no coração nesse dia? Bem, primeiramente é o mistério da doação de Deus. A gente, na Sexta-feira Santa, na verdade, nós vivemos aquilo que Jesus viveu naquele tempo, porque, por exemplo, é um dia santo, as pessoas já chamam de feriados, inclusive muitas pessoas praticamente não rezam, não se aproximam de Deus hoje, mas a narração da paixão é um pouquinho isso, ou seja, uns próximos de Jesus, outros preocupados com Jesus, outros como a mãe e o discípulo amado aos pés, que acompanham as mulheres que acompanham o sofrimento, o Cirineu que ajuda, ou seja, assim também a humanidade hoje, então é uma parábola também da nossa humanidade e porém que nos recorda sempre o amor infinito de Deus e por isso nós católicos, inclusive aqui um bom número presente, a gente sempre tem aquele medo e depois da pandemia, as pessoas retomarem a sua motivação como hoje foi, né? A igreja estava super cheia, gente de pé e é isso, não é somente um sentimento, mas renovar o compromisso com Deus e porque Deus sempre renova o seu compromisso de amor para com a humanidade. Nós podemos dizer que também tem um momento que é bastante forte, que é a hora da adoração à cruz, né? Quando os católicos, ela é um símbolo dos católicos e hoje ela também representa a salvação e que foi também o último trono de Jesus na Terra, né? Podemos assim dizer. O nosso gesto, eu diria assim, é o mínimo que nós podemos fazer. Por quê? Porque é da cruz, como diz Paulo também, eu prego Cristo e Cristo crucificado, ou seja, a humanidade hoje que tem medo, muitos até querem somente a cruz e não o crucifixo, ou seja, o Senhor que está ali crucificado, né? Mas a humanidade tem nele a doação total. Então, para nós beijar a cruz, no caso hoje que também tendo presente a pandemia, um beijo na mão ou então a bênção que as pessoas tocaram nas chagas ou no coração, no corpo, para dizer assim, é o mínimo de gratidão que nós podemos ter. É um aspecto devocional, evidente, mas no fundo, antes da comunhão eucarística, nós temos a comunhão com a cruz, que tem esse significado tão belo também, ou seja, nós, a humanidade, comunga do sofrimento de Deus, porque Deus comungou com o sofrimento da humanidade e lançou luz sobre o sofrimento nosso. Daqui a pouco também teremos a procissão do Senhor Morto, isso vai se repetir em vários locais. E uma coisa me chamou a atenção, a última que nós tivemos aqui antes da pandemia, em 2019, quando passou em frente de uma igreja evangélica, começaram a rir, dizendo como eles podem carregando Jesus morto se está vivo. Mas de fato ele morreu na sexta-feira, mas ressuscitou no domingo, né? Isso. Pode falar um pouquinho sobre isso? A gente sabe que é uma teologia, mas resumidamente, esse dia de hoje, por que as outras denominações religiosas não acreditam nessa fé, na fé que nós? Bom, cada um tem a sua a interpretação que se possa ter, mas nós, por que nós celebramos o Jesus morto? Porque nós sabemos que ele vive, mas quando nós fazemos a caminhada com o Cristo, é para dizer também que ele passou por isso, Jesus fez o seu Calvário, e a procissão que para muitos católicos o errado é assim, é celebrar somente a procissão do Cristo morto, não. Mas para nós celebrar o Cristo morto é preparar também os perfumes, o unguento, ser como José de Arimateia, ou ser como os discípulos também que estão ali aguardando ao Senhor que ressuscita, para assim, então, na vigília pascal e no dia da Páscoa, renovar no Cristo ressuscitado a nossa vida e a nossa fé no seguimento a Ele, vivo entre nós. O senhor também, durante a celebração, falou das crianças. Hoje, precisamente, tinha essas crianças aqui. Inclusive, tinha uma aqui que, na hora que se ajoelhava, ela ajoelhava a própria bonequinha dela. Como os pais podem ensinar para essas crianças o que significou essa Semana Santa para eles? Porque muitos só dizem, Papai do Céu morreu, mas não é o certo, né? Não, eu creio que é fazer a parte pedagógica. Jesus morreu, depois a criança vai fazer outras perguntas, por que morreu, quem matou, ou seja, a catequese é isso, eu recordo que a gente era pequeno também, nós ficávamos olhando as chagas de Jesus e ficávamos às vezes bravos com quem batia em Jesus, né? Mas é a pedagogia também, e aproveitando esse gancho, as pessoas dizem como as crianças, os jovens voltam para a igreja com a pandemia e tal. Trazendo as crianças. Claro que com o jovem, o adolescente é um pouquinho mais argumentativo, não basta só trazer, mas explicar então a renovação da fé. E eu desejo também que essa celebração mais aberta, depois da pandemia, é a primeira mais totalmente aberta,
a Igreja Católica renove também a sua fé, a nossa comunidade e o nosso fervor também, por que não? Porque isso faz parte da humanidade. Então, se a pandemia nos fez olhar um pouquinho o túmulo, a tristeza, a depressão, agora o Cristo que ressuscita também nos faz olhar para abraçarmos e, por que não, repensar os nossos valores, repensar as nossas crianças, repensar os nossos jovens, também nos desconectar um pouco desse mundo para viver a realidade também e não evitar o sofrimento. Ninguém pode negar a morte, ninguém pode evitar o sofrimento, e muitas vezes a sociedade dá a impressão que não quer o Cristo morto, não quer o Cristo chagado, não quer o sofrimento humano, e a gente se encontra a primeira dificuldade e já desiste. Não, o mistério da paixão, morte e ressurreição nos mostra que a vida humana tem a sua simbologia, tem os seus momentos e nos dá toda a esperança, o Cristo que ilumina o nosso caminhar, de sofredores, mas de homens e mulheres da esperança, da ressurreição. E como a gente pode levar para o resto dos dias tudo que foi aprendido na Semana Santa, desde o Domingo de Ramos até hoje, que tantas palavras bonitas nas homilias e tantas gestos nas liturgias, né? Bem, nós podemos olhar para o nosso dia também. A igreja hoje, por exemplo, recorda inclusive a coleta para os lugares santos das pessoas que lá trabalham, são tantos. Inclusive aqui de Porto Alegre tem um frei que eu ordenei, trabalha na custódia da Terra Santa, e essa unidade para preservar o que? Os lugares onde Jesus passou, onde a família de Nazaré viveu, onde os discípulos pisaram, e de lá nós recebemos essa grande mensagem que é o Evangelho. O que nós podemos dizer? Na missa nós sempre dizemos, o sacerdote, né, o bispo, o celebrante diz nas palavras de Cristo: fazei isto em memória de mim. O que é essa memória da Santa Missa? É essa memória da paixão, morte e ressurreição do Senhor, ou seja, a condensação daquilo que nós celebramos neste mistério, nesse tríduo pascal, é toda a nossa celebração durante o ano, e cada missa nós fazemos esta memória viva do Senhor, que por nós veio ao mundo, que por nós sofreu, que por nós deu a vida para a nossa salvação e nos alimenta com o pão eucarístico e com a palavra diariamente também.